Sim. Eu queria fazer um paralelo, né, dessa experiência que a Io está comentando, ahm, de 90 alunos japoneses, 10 alunos estrangeiros. Como é que foi essa turma? Tudo bem que era novo, né? Você ser estrangeira, mas também o ambiente da universidade, porque eu estou vivendo, né? Eu estou tendo a oportunidade agora de fazer um mestrado na Universidade de Soka, e o que eu vejo, Uhum. qual que é a minha percepção? É assim, é muito incrível a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas de vários lugares do mundo, né? Uhum. Então, na minha turma, somos em 11, desses 11 somos de 5 países diferentes, né? Brasil, Gana, Índia, Bangladesh e Malásia. E assim, a troca de cultura, de opiniões, a forma de enxergar o mundo, de certa forma, tem partes iguais, mas muita coisa muito diferente, né? E Uhum. aí, como é que você sentiu essa parada? Não tinha nem pandemia na época, né? Você foi Sim. presencialmente e tudo mais, enfim. Como é que foi para você? Não, perfeito. Eu acho que o legal que é um pouco diferente, né, de tudo que a gente está vivendo agora, mas assim, eu estudava com essas pessoas, né, que eram de países diferentes. Além disso, eu morava com essas pessoas, né? Então, no primeiro ano, todo mundo morava todo mundo junto. Então, assim, era a gente na aula falando de coisas, era a gente convivendo, era a gente tomando banho junto, porque lá as meninas tomam banho junto, era tipo fazendo limpeza junto, era tipo cozinhando junto. Então, assim, foi esse intercâmbio 24 horas com pessoas, né, de lugares diferentes, assim. Então, foi muito interessante, porque eu lembro até numa aula, assim, a gente estava falando sobre a maconha. E aí, tipo, no Brasil, como é ilegal, né? Atualmente é ilegal. E aí, tipo, na Índia, como que eles veem tudo isso, que faz parte da cultura de você beber em um dos festivais. E aí, tipo, no Japão ser um super tabu, na Coreia também, então, na Malásia. Então, assim, eu tinha. Olha que interessante, na minha faculdade eram 10 alunos internacionais, e esses 10 alunos eram 10 meninas. Foi o único curso, assim, foi o único classe que teve 10 internacionais meninas. Então, assim, foi muito interessante, Caramba. porque a gente vivia junto, a gente convivia junto, e foi muito legal, assim, até um momento engraçado. Eu e tinha uma outra amiga minha brasileira, nós éramos duas brasileiras, né, no curso, e aí a gente chegou no dormitório e as meninas já estavam lá, né? E a gente sentou para poder, assim, tá tomando um café, e ela falou, Yu, me passa a xícara. E todas as minhas amigas falaram, uau, o português é tão sexy, tipo, sabe, coisas assim que acontecem, que essa experiência, assim, pode... elas acham, assim, o português muito sexy, assim, então foi muito legal, assim, de poder, assim, não somente estudar, mas conviver, né? Então, tanto é que nos próximos 2 anos que eu fiquei no Japão, eu morei com uma amiga minha da Índia, né? Então, a gente ficou super amiga, e aí eu aprendi, assim, durante esse tempo que, cara, não existe certo ou errado, sabe? Tipo, o que eu faço no Brasil não é o certo ou não é o errado, né? Que as pessoas têm costumes diferentes e que a gente só precisa poder aceitar e falar, cara, tudo bem, se ela quer fazer desse jeito, ou sabe que se ela quer comer com a mão, se ela faz isso, não tem problema, assim, sabe? O que é certo e o que é errado, eu tenho que questionar isso na minha vida, né? Não ficar julgando, né, as outras pessoas. Então foi um dos meus maiores aprendizados, assim, não somente estudar com pessoas de culturas diferentes, mas conviver, né? Então foi muito interessante. Da hora, sim. Eu ainda estou só estudando, né? Conviver por conta da pandemia ainda não é possível, mas não vejo a hora, né, de poder encontrar esses meus amigos ao redor do mundo, assim. É, Trazendo o lado da amizade, um ponto que acho que é fundamental para a amizade, e acho que a pergunta é a comunicação com o pessoal.
de diferentes pessoas. Eu sei que acho que a maioria era em inglês, né? Mas também acho que tem certos níveis de inglês que é diferente, ou o pessoal que nem sabe falar o inglês porque você está no Japão, e essa parada, né, da barreira do idioma. Você sentiu isso ou foi de boa para você? Não sei. Não, foi muito desafiador, porque apesar de eu saber o básico, eu não conseguia fazer coisa básica no Japão. Tipo, eu não sabia, eu precisava comprar, sei lá, óleo de cozinha. E eu não conseguia ler, eu era analfabeta, eu não conseguia ler praticamente, né? Então, assim, tudo que eu precisava fazer, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar. Ou às vezes, quando eu passava mal, aí eu, tipo, eu vou, né, pra. Eu tinha que pedir ajuda para alguém para poder ir comigo na farmácia, porque eu não sabia falar o que que era dor de cabeça, o que que era dor de garganta, assim, sabe? Coisas Nossa. básicas que eu não conseguia fazer, mas que eram, assim, eram desafios do dia a dia, que daí eu fui aprender. Eu aprendi muito essa comunicação, assim, com as minhas mãos, de poder, assim, tentar falar alguma coisinha ali. E aí era muito engraçado também com essa questão da amizade, porque, assim, no começo eu ficava muito chateada, assim, porque no Brasil, a gente abraça, a gente beija, né? Quando a gente encontra alguém pela primeira vez. E eu lembro que eu tenho um amigo japonês que, assim, ele nunca tinha recebido um abraço, nem da própria mãe. O Nossa. primeiro abraço que ele recebeu foi meu, porque eu cheguei, eu falei, oi, meu nome é Yukari, eu abracei ele, e ele ficou chocado. Sabe quando a pessoa fica em estado assim de choque, que ele nem conseguiu me abraçar, ele ficou assustado. E o que aconteceu na aula que a Ele é da gente onde? ele é do Japão, Do Japão. então ele nunca tinha recebido nenhum abraço, nem dos próprios pais. E aí, tipo assim, no meio da aula que a gente estava falando sobre esse intercâmbio cultural, perguntaram para ele qual foi o seu choque cultural e ele falou, então, me expôs. Ele falou, então, a Yukari, ela me abraçou e esse foi o meu primeiro choque cultural. Eu não sabia onde colocar a minha cara, porque eu fiquei muito, assim, constrangida, que eu não sabia que foi, assim, tão forte, né? Porque ele falou, cara, nunca tinha recebido um Nossa. abraço, assim, nem dos meus próprios pais, assim. Então, esse começo, assim, de eu ser muito brasileira, de poder abraçar, né, beijar, não sei o quê, foi um grande choque, assim, que muitos amigos meus acho que ficaram muito assustados. Mas depois, né, no final dos 4 anos, eles ficaram mais toque, né?